Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa do programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim, e a aula de hoje é sobre figuras de linguagem. 4 das 10 figuras de linguagem nós vamos ver agora: metáfora, personificação, hipérbole e sinestesia. Essa aula é para o 9º ano. Para exemplificar essas 4 figuras de linguagem, vamos fazer um resumo da moça tecelã. Fiz um esquema aqui para a gente acompanhar de forma mais fácil. Temos uma situação inicial de uma mulher que vive sozinha com um tear nada normal, um tear mágico, em que ela tece tudo o que ela precisa, até o seu alimento. Ela tece o cobertor, não só as cobertas que ela precisa, a roupa que ela precisa, mas ela tece também o seu alimento, tece toda a sua vida nesse tear. Tear, para quem não sabe, é uma máquina de fazer tecido, roupa, mas ela faz coisas muito além disso. Dentro dessa vida, ela possui uma vida normal, tranquila, feliz, mas dentro dessa felicidade, ela chega um momento que deseja compartilhar a sua vida e tece nesse tear mágico um marido para ela, para acompanhá-la nessa felicidade. Até um determinado momento, essa mulher, até que ela é feliz com esse marido, mas chega um momento que esse marido começa a exigir demais dela. Por ela ter essa habilidade com o tear mágico, ele resolve ter uma casa nova. Depois ele quer um palácio, nem chega a ocupar a casa direito e já quer um palácio cheio de criados, cheio de mesa farta. Então muito trabalho para uma mulher apenas. E então ela acaba isolada no mais alto quarto da mais alta torre desse palácio. Nesse momento é o clímax do conto, o momento mais tenso do conto, em que quando o marido está abusando ao máximo das habilidades dessa tecelã. Nesse momento ela resolve dar uma reviravolta e já começa a partir para a situação final do conto, em que ela resolve destecer tudo aquilo que ela tinha feito pela vontade do marido. Então ela vira o tear ao contrário e começa a puxar os fios e destecendo toda aquela realidade que deixava a vida dela mais triste. Tem uma cena muito interessante nesse conto em que ela vai destecendo o marido e o marido vai desaparecendo de baixo para cima até desaparecer o seu chapéu emplumado, e aí ela volta numa situação de felicidade como ela se encontrava antes. As figuras de linguagem presentes nesse conto ajudam muito nos significados disso, mas para entender é necessário um pouco de interpretação de texto. Vamos começar pela metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem que substitui o significado de uma palavra por outro significado. Como assim? Vamos procurar no texto, então, um trecho que tem essa metáfora. No texto inteiro existe essa ideia de tecer. Tecer era tudo que ela queria, tecer era tudo que ela queria fazer. Tudo que ela fazia, tudo que ela sabia fazer. Essa ideia de tecer tem a ideia de fazer as coisas, sim. Tem a ideia, inclusive, de tecer um texto. A palavra texto e tecido, tecer, tem todos a mesma origem. Nesse trecho, na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. Um peixe não é um tecido para ser passado no tear e ser fabricado ali. Um peixe é um organismo vivo. Então, como que a gente pode interpretar essa metáfora? Uma possibilidade de interpretação eu coloquei ali: na hora da fome cozinhava um lindo peixe. Para interpretar tecia, então, cozinhava. Com cuidado de ter tirado as escamas. Facilitei o texto nesse momento, mas quando eu facilito um texto, esse texto perde na sua literatura. Não foi à toa que ela escreveu dessa forma: na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. Bom, metáfora a gente também usa no cotidiano. Quem nunca
quando criança, imagina, bagunçou a casa. Não bagunça essa casa, ela tá um brinco. Gente, a casa não tá um brinco, a casa tá arrumada, a casa tá perfeita arrumação. Brinco, então, é uma palavra que substitui essa ideia de arrumada. Ah, é um anjo dormindo. Ninguém é anjo dormindo. Essa palavra anjo está substituindo um outro sentido que vai dar uma ideia de tranquilo. Ele é muito tranquilo dormindo, nem bagunça a casa. Uma outra figura de linguagem muito importante presente no conto também é a personificação. Uma figura de linguagem que caracteriza os animais e objetos como seres humanos. Essa figura de linguagem ela está sempre presente nas fábulas. Como foi visto na fábula do Milor Fernandes, A Causa da Chuva, uma aula do 7º ano. Nessa história, no conto da Marina Colasanti, temos também a personificação da chuva. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Gente, chuva não cumprimenta ninguém, certo? Chuva não é gente para cumprimentar. Mas a personificação foi usada aqui, no meu entender, sugerindo uma integração da moça com a natureza. Então é uma pessoa que está integrada à natureza, a ponto de sentir que a chuva está cumprimentando ela na janela da sua casa. Essa sugestão de integração da moça tecelã com a natureza também está presente em outras figuras de linguagem presentes nesse texto. A personificação também acontece no cotidiano. Olha esses dois exemplos. A natureza grita por socorro, ou a natureza pede socorro. A natureza não fala, não tem voz para falar, mas a gente pode entender que a natureza precisa sim de socorro por causa de tanta queimada, de tanto esgoto nos rios, de tanta coisa horrível que está acontecendo com a natureza. Então só de ver aquela situação, parece que aquele rio ou aquela mata está gritando por socorro mesmo. Seguindo essa lógica, o fogo dança pela mata uma música triste. Fogo dança pela mata? Fogo não dança. O fogo está se espalhando, consumindo toda a mata. Essa é a ideia. Então, natureza não grita, fogo não dança. Não é? Eles existem por si só. A gente é que dá essa ideia de personagem humano para as coisas, que não são humanas. Hipérbole é uma figura de linguagem que traz exagero de uma ideia, com a intenção de ampliar essa ideia que deve ser importante no texto. Se um autor ou uma autora escolhe ampliar essa ideia, dar esse exagero, é porque tem alguma coisa importante nessa ideia para completar o sentido de um texto. No texto da Marina Colasanti, temos esse trecho. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Percebam quantas expressões para claridade. Clara, a expressão traço cor da luz. Um traço cor da luz. A cor da luz, clara, branca. A claridade da manhã, referência da claridade da manhã. Então, num pequeno trecho, três expressões para dizer sobre alguma claridade, qual deve ser a importância disso. Então temos essas declarações exageradas sobre claridade, que no meu entender, aumenta a sensação de paz, tranquilidade, felicidade que ela vivia enquanto morava sozinha. Qual que deve ser a sua interpretação para isso? Todo texto literário pode e deve ter mais interpretações. Essa é a riqueza do texto literário. Passando então para a hipérbole no cotidiano. Toda figura de linguagem usamos também no cotidiano sem saber que é figura de linguagem. Estou morrendo de sede. Morrendo de sede? Ninguém está morrendo de sede, a não ser que esteja mesmo, isso é grave. Mas numa situação como agora, por exemplo, vou beber um copo d'água, morrendo de sede, é uma força de expressão, é um sentido figurado, é uma linguagem figurada
não está exatamente morrendo de sede. A sede está forte, sim, mas não a ponto de morrer. Essa outra expressão, chorando litros de lágrimas. Ninguém chora exatamente 1 litro de lágrima ou nem meio litro, mas é uma expressão que dá o sentido de que a pessoa passou a tarde inteira chorando, o dia inteiro chorando, e mesmo que chore 1 litro, coisa que eu acho difícil, ninguém vai ficar lá colhendo a lágrima para ver se tem 1 litro certo, ou quantos litros tem de lágrima num choro. Uma outra figura de linguagem, a sinestesia, é a mistura dos sentidos humanos. Para isso, é necessário a gente relembrar quais são os 5 sentidos humanos: visão, audição, tato, olfato e paladar. A mistura desses sentidos humanos acontece nesse trecho da Marina Colasanti. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. Ninguém consegue ouvir a chegada do sol, certo? O sol não se ouve, o sol a gente consegue apenas ver ou sentir na pele. Ouvir o sol só é possível na literatura. Qual que deve ser a interpretação para esse ouvir o sol? No meu entender, novamente, essa integração com a natureza. Nós não conseguimos ouvir o sol, mas ela está tão integrada com a natureza que ela consegue perceber o sol pelos ouvidos e perceber que a chuva também está cumprimentando ela pela janela. Lembra lá no começo? Então, temos também a sinestesia no cotidiano. Perfume doce. Você sente um perfume, cheiro doce desse perfume. O cheiro não é exatamente doce, porque você não sabe também se você... Não dá para você sentir o gosto desse perfume, mas dá para você, pelo olfato, perceber que ele é doce. Ninguém vai beber o perfume para saber se ele é doce. Não façam isso. Cheiro verde é aquele tempero que você coloca na comida, que a papai e a mamãe colocam na comida. Cheiro verde, então a gente tem uma cor com cheiro. Bom, a nossa aula de figuras de linguagem foi essa, pessoal. Eu espero que todos tenham entendido e gostado da aula e espero vocês na próxima. Até lá.